Fala, gente, nesse vídeo eu quero falar sobre prosperidade, ou seja, como prosperar, né? Mas antes disso eu queria pedir para você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo se você achar que é interessante ao final do vídeo, tá? Eu quero abordar esse assunto não de forma superficial, mas de forma um pouco mais profunda, tá? Porque prosperidade cada um pode ter uma visão, né? Você pode ter uma visão de prosperidade. Mas eu gosto sempre de me apoiar na Bíblia, tá? Eu acho que a Bíblia ela deve ser nosso manual de vida e nossa base estrutural de crença, né? O que a Bíblia diz sobre prosperidade, a gente tem que entender o conceito da tradução, o significado de prosperidade que a Bíblia trata. Tá? O mundo muitas das vezes trata a prosperidade como, sei lá, posse de dinheiro, posse de casas, carro, acha que isso é prosperidade, mas a Bíblia não trata isso, né? Tem até um versículo que Jesus fala de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou seja, não vale nada, né? Não vale nada nenhum tipo de conquista material se a sua alma for pro buraco. Em Eclesiastes, Salomão ele fala muito sobre isso, né? Sobre correr atrás do vento, né? Ele trata essas empreitadas materiais, ele não está descredibilizando ou jogando fora o bem material como se não fosse importante. Ele é importante dentro de uma estrutura como um servo, mas ele não é o todo a situação. Então, Eclesiastes, Salomão aborda esses assuntos. No final do livro, lá no capítulo 12, ele vai falar assim: eis que cheguei à conclusão que nós devemos amar a Deus e obedecer a Deus. E foi para isso que nós fomos criados. Então, não vale de nada você conquistar tudo isso e você não ter, de fato, fidelidade a Deus. O que ele está trazendo é que Deus ele tem que estar acima desses pontos. Existe um outro verso para a gente entender, que é a parábola que Jesus conta do rico insensato, que no final da parábola ele fala assim, ó: esse homem não era rico para com Deus. Qual é o contexto, né? Era um homem rico que tinha armazéns, né? E claramente toda a sua riqueza era conceituada em o que Deus estava proporcionando para ele, independente se ele cria nisso ou não. E que a gente fala isso sobre graça comum, ou seja, aquilo que nós temos, a dádiva, por exemplo, se a gente for pegar um pouco mais profundidade, né? O fato da gente estar respirando agora, a gente ter oportunidade de acordar, ter proteção, isso é graça comum, ou seja, a chuva, né? O sol que nasce todos os dias, porque sem isso era impossível ter vida na terra. Então, de certa forma, Deus, como gestor de tudo, ele manda chuva para ímpio e justo. Então todos nós recebemos a graça comum de Deus. Esse rico lá dessa parábola, ele também estava recebendo a graça de Deus. Só que ele não reconhecia isso, ele estava muito focado em si mesmo. Então ele diz que, poxa, os armazéns dele já estavam cheios e ele queria mais. Então ele derrubou os armazéns, construiu armazéns maiores para que ele pudesse encher e ter prazer naquilo, né? E no final, quando ele termina de fazer essa construção, essa empreitada, Deus recolhe ele, Deus recolhe a alma dele. E aí, de fato, aquilo não serve para nada. Ou seja, dinheiro por dinheiro, sem um propósito real, não vale de nada. Ou seja, o dinheiro ele tem que ter um propósito. Para que você está ganhando dinheiro? Para que você está tendo isso? Então, a prosperidade está muito mais ligado ao conceito de visão de propósito. Então, você ter uma visão, ou seja, saber para onde você está caminhando, para mim isso é prosperidade. Eu vejo que prosperidade é isso, é você saber aonde você tem que ir, é acordar todos os dias e saber o que você tem que fazer. E não viver em ciclos e ciclos, ou seja, você não sabe, não tem certeza do que você tem que fazer amanhã, está vivendo por viver, está vivendo por bens. Às vezes você fica com crise, com excesso de dopamina, porque você compra um carro, você fica feliz, mas depois fica triste, tem que comprar outro. E isso é uma coisa que não se farta, então você não vai se fartar disso. Na verdade, você vai sempre querer um outro passo, porque isso não satisfaz a nossa alma. Eu gosto sempre a citação dos filhos de Corá lá em Salmos, se eu não me engano, Salmos 42, que ele vai falar sobre a corça, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim, ó Deus, suspira a minha alma. No terceiro versículo, se eu não me engano, ele fala assim, ó: a minha alma tem sede de Deus. Então o que a gente tem? Deus criou o homem, Deus criou a humanidade e claramente a nossa alma tem sede de Deus. Então se a gente não satisfazer a nossa alma de Deus, a gente sempre vai procurar satisfações. Então isso envolve muito pessoas que entram em drogas, e aí tem pessoas que têm posse, têm dinheiro, e aí entram em
em vícios e mais vícios, são abismo puxando abismo, como diz a Bíblia, a própria Bíblia. O que acontece? Você procura um momento de satisfação. Então, se você procurar satisfação em coisas materiais, a sua alma não vai saciar, porque ela só se sacia com Deus. Então, cada vez mais que você busca satisfação nas coisas materiais, você não vai ficar satisfeito, vai ter que procurar um próximo passo, e você vai entrar no abismo e não sai dele. Então, o que acontece? Prosperidade é você ter foco, é você ter direção. E a única pessoa que pode te dar direção é Deus. Essa é a verdade. Então, como Salomão fala, e a gente pode pegar o modelo exato de Salomão sobre prosperidade, que foi o homem mais rico que existiu na Terra, o homem mais sábio também, e ele escreve o livro de Eclesiastes no fim da sua vida, se lamentando que ele perdeu tempo. Essa é a verdade. Ele perdeu tempo com coisas que não são importantes. E aí ele traz um conselho muito experiente, muito inteligente, porque ele fala que toda a minha riqueza, tudo que eu possuí, ele tinha que servir para um propósito maior, que era honrar a Deus, era servir a Deus, era obedecer a Deus. E eu não fiz isso. Então ele estava se lamentando porque ele perdeu tempo. E muitas das vezes a gente entende, né? Por exemplo, a gente foca muito mais a nossa carreira profissional do que a obediência em si do princípio. E a gente sempre entra naquele negócio assim, os fins justificam os meios, e não é verdade. A Bíblia não trata de fim justificam meios, porque Deus está olhando os meios porque você conquista. Na verdade, os fins são consequência dos meios. Então aqui está, foque no processo e os resultados vão aparecer. Quando o apóstolo Paulo cita lá, que está tendo uma briga lá na igreja de Corinto, ele fala assim, olha, o povo está tendo uma discussão sobre quem é maior, se era Paulo, se era Apolo, se era Pedro. E aí Paulo, ele adverte o povo, fala assim, não existe maior, Cristo é o suficiente, Cristo é o principal. Ou seja, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento real disso foi Deus. Então, na verdade, os nossos resultados dependem de Deus, é Deus que dá o crescimento. Quando eu foco no princípio. Então, prosperidade é muito mais você entender que você tem a provisão de Deus. Então, se você obedecer a Deus, você vai ter o auxílio de Deus independente. Então, você está tendo o auxílio de quem? Alguém que sabe do futuro. Alguém que domina sobre todas as coisas. Alguém que faz descer chuvas, que faz o sol nascer todos os dias, alguém que gerencia o planeta Terra. Então você está confiando na sua vida, e prosperidade é isso, é você saber que você está debaixo da vontade de Deus. Então quando você entende que você está debaixo da vontade de Deus, isso é prosperidade, porque você acorda todos os dias e você tem sabedoria do que fazer todos os dias. A pior coisa do homem, da mulher, de qualquer pessoa aqui na Terra é você levantar e não saber o que tem que fazer. Então eu vejo que as pessoas focam em carreiras profissionais, só que a Bíblia não manda você focar em carreira profissional. A Bíblia manda você formar a família antes de tudo. O primeiro passo do homem, antes de preocupar no que ele vai trabalhar, é ele construir família, porque é isso que institui. A Bíblia não vai tratar sobre carreira profissional. E aí o que o mundo traz? O mundo traz essa vertente, que você tem que focar primeiro na sua carreira, você tem que conquistar isso, depois você casa. Isso é o inverso de prosperidade. Se você não está caminhando para prosperidade, você está caminhando para a sua egocentria. Isso não se satisfaz, entende? Isso não vai trazer prazer. Então a pessoa, ela vive ciclos, entra ciclos, vista ciclos, e ela está infeliz. Então quando você decide, poxa, eu vou sair da casa do meu pai, da minha mãe, vou unir com a minha esposa, né, e vou formar uma família. O meu trabalho é com o objetivo, propósito de sustentar, ou seja, o meu dinheiro, o dinheiro que produziu, os resultados é para alimentar o propósito e não é para mim mesmo. Então eu quero que você pense sobre isso, que muitas das vezes prosperidade no olhar material é errado, segundo a Bíblia. O conceito de prosperidade é o entendimento correto sobre o que nós devemos fazer realmente, porque a nossa carne, ela sempre está produzindo algo a favor do mundo, algo a favor do prazer. E isso não satisfaz, isso não traz nenhum tipo de benefício. Isso cada vez mais traz um entendimento errado sobre prosperidade. Então a prosperidade, ela é a direção. Ela é a direção que só Deus pode te dar. Você não sabe do seu futuro. Você não sabe o que você vai fazer amanhã, como você vai acordar, o seu humor, o que vai acontecer amanhã. Você não sabe disso. Então prosperidade é você saber que, independente de como você não sabe, você tem um Deus que domina sobre o futuro, sobre o presente e domina sobre o seu passado. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Então ele está aqui no meu presente, então eu posso confiar, eu posso viver próspero, porque eu posso deitar, dormir em segurança, porque eu sei que tem um Deus sobre mim.
Então, e aí a gente entra no ponto, né, que eu quero, pra gente finalizar esse raciocínio. Pois é, como é que eu acesso essa prosperidade divina? Obedecendo. Não existe outro caminho. Como é que eu vou acessar a prosperidade de Deus? Obedecendo a Deus. Então você abre a Bíblia, você entende como Deus pensa, como Deus quer que nós agimos. Então, as nossas ações, os meios, como a gente trata o processo, isso é muito importante. Então, a gente tem que olhar, entender o que está dentro de nós, e a gente pode acessar isso em Deus a qualquer momento por meio da graça de Deus. Então, assim, eu muitas das vezes eu não tenho capacidade de me livrar das minhas maldades, mas Deus tem capacidade de me libertar dessas maldades. Então, o que eu faço? Eu me prostro diante de Deus, eu confesso a Deus que eu estou precisando, pela misericórdia de Deus, Ele vai me alcançar. É isso é o Evangelho. Então, eu não sou próximo porque eu mereço. Eu sou próximo porque Ele entrou dentro de mim, Ele me transformou e Ele me acessou. Então, o que eu penso sobre isso? A gente tem que ter, se você quer ser próspero, e aí com consistência, a gente pode olhar, para a gente finalizar, o Salmos 1, que ele fala assim, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que não aceita o conselho dos ímpios, né? E nem senta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e noite. Essa pessoa, ou seja, ele não está falando para você focar no fruto, ele não está falando para você focar na água, ele está falando para você focar na obediência. Então, assim, essa pessoa que medita na lei dia e noite, essa pessoa que não se curva ao conselho dos ímpios, nem detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Essa pessoa que renuncia esses pontos de fama, de movimento, essa pessoa será plantada. Quem vai plantar? Deus. Deus que vai te plantar. Então os resultados da prosperidade estão nas mãos de Deus. Ele que vai dar o crescimento. À medida que eu obedeço, Ele vai me plantar sobre ribeiros de águas correntes, onde o fruto dá na estação, a estação certa. Onde as folhas não murcham e não secam, mas o fruto produz na estação certa. E aí ele finaliza, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo quanto fizer prosperará. Então como é que eu olho para isso? Gente, vamos focar no processo. O processo que Deus quer, nossas ações, nossos comportamentos, isso é importante, né? A prosperidade é o resultado disso, é a provisão de Deus sobre a minha vida. E essa pessoa que acessa a prosperidade divina, ela não acessa a prosperidade para ela ficar caindo. É constante, é recorrente, é diário. Ou seja, o maná, ele caía no deserto lá para o povo de Israel todos os dias. É constante. Ou seja, nós estamos entregando, a partir do momento que eu obedeço, eu estou entregando o meu futuro a Deus. Eu estou falando assim, a partir de hoje, eu não defino os meus passos. Eu quero que Deus defina os meus passos. Eu desejo viver sobre a dependência de Deus. Eu desejo viver sobre a prosperidade real. A prosperidade eterna. É real. Então, se eu não estou vivendo uma prosperidade humana, que um dia eu tenho dinheiro, outro dia eu não estou. Outro dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste. Não, eu estou acessando uma prosperidade eterna, que independente da circunstância, dos problemas, ela se mantém constante dentro de mim. Eu sei que Deus vai sustentar minha família, independente da circunstância, dos problemas, das dificuldades. Deus vai estar comigo e vai me prosperar, vai me dar os recursos que eu preciso, que é o que diz lá em Mateus 6, fala assim, olha, foque no reino, na justiça, ou seja, busque primeiro o reino e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele acrescenta com os discípulos, olha, não foque nessas coisas de vestir, de comer, porque é assim que os pagãos pensam. Você tem que pensar diferente, foque no reino, na justiça, e pode ficar tranquilo, essas demais coisas serão acrescentadas. Então esse é o vídeo. Eu acredito que isso é uma profundidade muito grande, né? Talvez seja até pouco tempo a gente abordar isso, mas eu acho que deu para dar uma explanada e entendida sobre o assunto sobre prosperidade. Prosperidade não é aquilo que o mundo vende, né? Não é sobre posses, porque posse você pode ter hoje, amanhã você pode perder tudo. É sobre direção. É sobre saber que está no caminho. É ter informação, é ter sabedoria, é ter direcionamento. Só Deus pode te dar através da sua obediência.